A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Salmo de número 39, eu vou ler a partir do versículo 4. Salmo 39, versículo de número 4. Eu vou fazer com você a leitura dos versículos 4, 5 e 6. E eu creio que o Espírito Santo preparou esse dia para nos ensinar algo, para nos fazer lembrar de algo, para que nós possamos realmente cuidar da nossa alma e focar no principal, que é a nossa salvação. Salmo de número 39 é um salmo de Davi. E Davi escreveu dizendo assim, versículo 4 em diante, está escrito: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida, ou seja, o número dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. E em uma tradução mais atual, o homem não passa de um sopro. Quantos creem que o que nós acabamos de ler é realmente a palavra de Deus? Diga amém. Davi está dizendo: Senhor, me faz conhecer os meus dias. O que ele está pedindo para Deus é para Deus falar para ele quantos dias de vida ele ainda tinha para viver, para que ele pudesse, como ele próprio mesmo diz, sentir o quanto ele era um homem frágil. E ele diz: eis que o Senhor fez os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Eu posso viver até 100 anos ou mais, mas todo o tempo que eu viver não é nada, Senhor, diante de ti. Mas o versículo de número 5, sem dúvidas, é o mais forte aqui, porque ele fala no finalzinho, veja bem: na verdade, todo homem, por mais firme ou forte que esteja, é totalmente vaidade. E como eu falei para você no início do texto, na versão internacional, está escrito: o homem não passa de um sopro. O que é que Davi está querendo dizer? A qualquer hora podemos morrer. A qualquer hora podemos morrer. E se morrermos, de repente, para onde irá a nossa alma?
O homem, por mais forte que seja, não passa de um sopro. A qualquer hora pode morrer. E se morrer, qual o destino da sua alma? Quantos creem que esta palavra é de Deus? Diga amém. Eu vou ler o versículo de número 39, na versão atual, e você que está comigo nesta manhã, lê após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá? Digam comigo: eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. Você crê mesmo? De verdade? Então, desocupe suas mãos e dê para esta palavra mais forte, a mais poderosa, a mais bela e sincera salva de palmas que você já deu para o Senhor e sua palavra. Vamos aplaudir, igreja, vamos aplaudir. Senhor nosso Deus e Pai, fale conosco nesta manhã, através da pregação da Tua palavra. Remove todos os impedimentos, usa poderosamente a minha vida, envia com unção, poder e autoridade, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Por favor, sente-se. Por favor, podeis se assentar. Desde muito cedo, já na infância, ainda quando somos criança, somos ensinados a planejar o futuro, a pensar no futuro. As pessoas vivem com uma preocupação eminente de como será a sua vida ao longo dos anos, e principalmente a preocupação que fica é como será o fim da vida. Aqueles que estão no início imaginam como será o fim. Os que estão na meia idade é os que mais se preocupam com o fim, e os que estão na terceira idade muitas vezes param para pensar: quantos anos ainda tem? E por conta disso, muitos procuram aproveitar o máximo a vida. Aliás, aproveitar a vida é algo que vem sendo pregado pelas pessoas constantemente ao longo do tempo. Nós temos que viver, nós temos que aproveitar, nós temos que se divertir, nós temos que curtir a vida, nós temos que pensar no futuro, mas ao mesmo tempo que pensamos no futuro, a gente tem que aproveitar o presente, nós temos que realmente viver. Então as pessoas estudam bastante, a cada dia que se passa, as pessoas estão estudando mais, o que é bom. As pessoas estão procurando se informar, as pessoas estão procurando se preparar, as pessoas estão cuidando cada vez mais do futuro e procurando também viver o presente, repito, curtindo, aproveitando o máximo que podem. Alguns até de uma maneira louca, que não dizer estúpida, porque para muitos aproveitar a vida requer fazer tudo aquilo que bem entende, e nem sempre fazer tudo aquilo que bem entende é bom. Ou seja, as pessoas, elas estão pensando no hoje e no amanhã, mas elas estão esquecendo de uma coisa: elas estão esquecendo da vida após a morte. Repito,
As pessoas estão pensando no hoje, no amanhã e na velhice, num futuro distante, mas nem tão distante. Por isso elas planejam como estará a minha vida daqui a 10 anos. Alguém que já parou para pensar como é que vai estar a vida daqui a 10 anos? Lembra como era a sua vida em 2013, 10 anos atrás? Imagina como será a sua vida, olha o número, em 2033, se Jesus não tiver voltado e se vivo você estiver, porque como eu acabei de ler, o homem não passa de um sopro. Veja o quanto a sua vida mudou de 2013 para hoje e o quanto você quer que ela mude para 2033, 43, 53, enfim. A gente pensa essas coisas. Então a gente começa a cuidar do hoje, do amanhã e até do fim da vida, e a gente pensa muito nisso. Só que a gente esquece que quando isso acabar, existirá uma eternidade que não haverá fim. E nesta eternidade só há 2 destinos, a saber, o céu e o inferno. Quando é que eu devo pensar então na eternidade? Quando eu estiver velho? Como muitos dizem, sou jovem demais para estar pensando na morte, para estar pensando em céu, em inferno. Quando eu estiver mais velho, eu começo a me atentar a isso, eu começo a pensar nisso. Quando é que eu tenho que pensar na eternidade? Diga comigo, hoje. Hoje você tem que pensar na eternidade. Porque a eternidade pode chegar para você hoje. Porque a partir do momento que a pessoa morre, a eternidade chegou para ela. Ou no céu com Deus, ou condenado ao lago de enxofre, o que chamamos de inferno. E por que eu tenho que pensar hoje? Porque para morrer, como diz um dito popular, basta estar vivo. E como diz a própria palavra do Senhor, o homem não passa de um sopro. De repente, uma pessoa pode morrer quando ela menos esperar e perder a sua salvação. Moisés também escreveu salmos. E no Salmo 90, eu gostaria de ler com você. Ele vai dizer assim, ó. Salmo 90, versículo de número 12. Moisés, ele vai pedir a Deus que o ensine, veja bem, a contar os dias. Eu penso que nós devemos fazer o mesmo. Por quê? Veja, Salmo de número 90, versículo de número 12. Está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Por isso que todos os dias é dia de agradecer. Nós devemos agradecer a Deus antes de deitar, antes de repousar, antes de dormir, por mais um dia que chegou ao fim.
E quando acordarmos, nós temos que agradecer a Deus por mais um dia que começou. E na presença de Deus, ainda que muitos não queiram pensar nisso, ainda que muitos tenham até medo de pensar nisso, ainda que muitos tenham até pavor de pensar nisso, mas nós temos que cuidar tanto da nossa vida com Deus, porque hoje milhões de pessoas nesse mundo, talvez o número seja entre milhares, acordaram para viver o seu último dia. Sim ou não? Milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro hoje acordaram para viverem os seus últimos dias, as suas últimas horas. Por isso que quando você acorda pela manhã, você tem que ter certeza de que você está em Deus e seguro da sua salvação. E nós alcançamos isso quando nós deixamos de focar apenas nas coisas deste mundo e nos atentamos à era vindoura, à vida eterna. Você tem que pensar no amanhã, você tem que sim planejar o seu futuro, você tem sim que cuidar do seu presente, você tem sim que buscar o melhor para a sua vida, hoje, amanhã, depois de amanhã, até todos os dias que nessa terra você permanecer, mas todos os dias você tem que cuidar da sua alma, você tem que cuidar da sua salvação, você tem que pensar na vida eterna, porque todos os dias pode ser o último dia, e Jesus disse que somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então persevere na palavra, persevere na oração, persevere no louvor, persevere na busca, persevere em Deus, porque essa terra ficará, mas a eternidade é para todo sempre, e é na eternidade com Deus que eu creio que você irá estar. Quem crê nisso também diga amém. Oh glória, é na eternidade que estaremos. Vá comigo a Lucas capítulo 12. Tem gente que fica assustado quando ouve falar da morte. Lucas capítulo 12. Tem gente que fica até com medo, fica até pressionado. Meu Deus, o pastor pregou que eu posso morrer a qualquer momento. Mas é verdade. Sim ou não? Vira essa boca para lá, pastor, está amarrado, está repreendido. Eu não vou morrer não, eu vou viver as promessas de Deus na minha vida, amém? E se você já tiver vivido todas elas, então cuida da tua alma. Eu penso muito no amanhã, eu penso muito no futuro, eu sempre tive isso comigo, que a gente tem que viver um dia após o outro, como diz a palavra, mas a gente pode planejar. A palavra diz: o nobre projeta coisas nobres. Mas eu tenho que entender também que eu tenho que cuidar do hoje, porque o hoje pode ser o meu fim aqui na terra, porque nós nunca teremos um fim. Nós nunca teremos um fim. Nós somos uma alma que tem um espírito e que habita em um corpo. Amém? Uma alma que tem um espírito e habita em um corpo. Diz as Escrituras que quando uma pessoa morre, o espírito que nela estava volta para aquele que o deu, que é Deus.
Amém? Do pó viemos e para o pó voltaremos. Mas a alma que é eterna, ela permanece para toda a eternidade, ou com Deus no céu, ou infelizmente na condenação eterna, aonde o texto bíblico diz que muitos vão pedir para morrer, para acabar o sofrimento, e não poderão, porque só há uma só morte. Ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. Quem compreende isso? Jesus nos conta uma parábola de um homem que sempre pensava no melhor, no futuro, mas não cuidava da sua salvação. Veja, Lucas 12, versículo de número 13. Quantos encontraram? E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha as pessoas brigando por coisas terrenas, materiais. Mas ele lhe disse: Homem, quem me impôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Talvez você conheça alguém que acha que é poderosa, que tem tudo, que é melhor do que você, que é melhor do que todo mundo, que se acha superior a tudo e a todos, só pelo fato de ter dinheiro. Sim ou não? Até no meio cristão, tem gente no meio da igreja cristã que ainda não entendeu o real sentido do evangelho. E tem gente achando que o fato de ter muito lhe faz melhor e maior. Por isso é que as pessoas querem muito riquezas. Por isso é que o foco das pessoas está unicamente nas riquezas, que é o caso desse homem aqui, versículo 16. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade, a propriedade de um homem rico, vamos dizer, a fazenda de um homem rico, tinha produzido com abundância, muito já. E arrazoava ele entre si. O que é arrazoar? É falar consigo mesmo, nesse caso. Ele falava com ele mesmo. Eu falo muito comigo. Quem tem esse hábito também? Todo mundo tem, uns mais e outros menos, mas a gente costuma falar consigo mesmo. E ele dizia assim: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Produzi tanto e não tenho como guardar. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, tudo que eu já possuo e todas as demais que irei possuir. E direi à minha alma: o que permanece? A alma. O espírito volta para Deus, o corpo para a terra, e a alma permanece. Direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ou seja, garanti o meu futuro. Garanti o meu futuro. Depois que eu terminar tudo isso aqui, aí sim eu vou poder descansar, vou poder repousar, eu vou poder me aposentar, eu vou aproveitar minha velhice. Parece algo bom.
E a gente pensa nisso, a gente é ensinado a isso. Tem pessoas que estudam para nos ensinar isso. Tem pessoas ganhando dinheiro ensinando isso. A internet está cheia desse povo coach, nos ensinando a economizar, nos ensinando a projetar a aposentadoria, a velhice, em que investir, no que investir, onde não investir, para que possamos chegar a tal idade e poder descansar. Só que muitos não vão chegar a tal idade. E ainda que muitos cheguem a tal idade, será que depois da morte a sua alma estará com Deus? Porque é o principal de tudo, é guardar, é cuidar da nossa alma. Tanto que Jesus diz assim, no versículo 20: mas Deus lhe disse: louco, esta noite, quando, pessoal? Por isso que eu disse, estou dizendo que é essa noite não, tá? Amém ou não amém? Mas no caso dele foi naquela noite, né? Veja bem, ele estava pensando no futuro, ele já estava pensando, ele usufruindo daquela riqueza, daquele trabalho, só descansando. Às vezes a gente pensa nisso, é normal a gente pensar nisso. Poxa, estou trabalhando duro, estou me esforçando, estou plantando muito, mas quando chegar em tal idade eu vou só colher, vou só descansar, vou só aproveitar, vou só cuidar da minha família, cuidar dos meus netos, é o que muitos dizem, né? Vou fazer uma viagem, vou fazer um cruzeiro. Quem gostaria de fazer um cruzeiro? É uma das coisas que eu quero fazer na minha vida. Quem gostaria de viajar para Israel? Maravilhoso, né? E aí você vai pensando, pensando e pensando, não é errado nada disso. O errado é você não cuidar da sua salvação. Porque, repito, muitas pessoas saíram para trabalhar hoje e não vão voltar. Muitas pessoas foram fazer uma cirurgia hoje, infelizmente, daquela cirurgia não escaparão. Muitas pessoas estarão vivendo a sua vida normalmente. Eu sei que é difícil você ouvir eu falar isso, mas terão um mal súbito e ali será os últimos momentos da vida. E olha que a pessoa tinha um futuro, olha que a pessoa era uma pessoa que tinha um futuro brilhante pela frente. Quando uma pessoa nova, geralmente, quando ela morre, é isso que se fala: nossa, como era uma jovem, como era um jovem, inteligente, sábio, capaz, preparado, capacitado, tinha um futuro pela frente, sim ou não? Mas o futuro é a vida eterna. Esse homem, ele estava planejando tudo, pessoal, ele estava planejando tudo. Estava tudo muito lindo no projeto, estava tudo muito especial para ele. Só que aquele era o último dia dele, e ele não cuidava da alma dele como ele cuidava dos negócios dele. Infelizmente a igreja está assim. A igreja está cuidando dos negócios terrenos e está deixando de cuidar das coisas do alto. Louco, versículo 20: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Vai ficar para quem? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A nossa maior riqueza consiste em saber: eu posso morrer a qualquer momento, mas se eu morrer, com Cristo eu estarei. Quem compreende isso, diga amém.
Cuide da sua alma, cuide da sua salvação. Pense sim no futuro, mas pense em algo que é muito maior do que o futuro. Pense na vida eterna com Cristo Jesus, nosso Senhor, para todo sempre. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Oh, glória. Santo é o nome do Senhor. Vá comigo a Tiago capítulo 4, carta do irmão Tiago, capítulo de número 4. Quero reforçar o Salmo 39, a parábola do homem insensato, com o que disse Tiago na sua carta. Tiago capítulo 4, vou ler o versículo de número 13. Tiago 4, versículo 13. Quantos acharam? Digam amém. Está escrito: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Amém, igreja? Forte, né? Confirma o Salmo 39 e a parábola do rico insensato. Eu vou ler o versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois o quê? Se desvanece. Você pode muito bem viver cuidando só da sua vida terrena, mas você pode muito bem cuidar da vida terrena e cuidar dia após dia da tua salvação. Quem quer ir para o céu, diga amém. Cuide da sua salvação. Recebe essa palavra. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.